Boa noite a todos. Todos estão ouvindo? Aí atrás está bom o som? Então, gente, boa noite. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar um recado aqui para todos, que é sobre os estudos de Joana de Ângeles que nós temos aqui na casa, às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Então, quem tiver interesse de conhecer, estudar com a gente sobre Joana de Ângeles, está convidado. Todos serão muito bem-vindos. Vamos à prece. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Momento este que estamos buscando aprendizado, luz e a nossa evolução espiritual. Pedimos aos bons espíritos que fiquem conosco, nos amparando, nos intuindo e nos guiando com os bons pensamentos e harmonizando os nossos corações. Que os ensinamentos trazidos nesta noite possam ser absorvidos por nossos corações em tudo aquilo que será útil para a nossa evolução. Senhor, abençoe este ambiente, a nossa expositora e todos que estão aqui presentes nesta noite. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. E a palestra de hoje é com a Giovana. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade e trabalho mediúnico. Esse tema, inclusive, foi sugerido na caixinha de sugestões. Como já foi dito outras vezes, quem tiver curiosidade ou interesse de refletir mais sobre algum tema, a caixinha de sugestões fica ali no fundo do salão. Tem papel, caneta, escreve, deixa a dica lá que em algum momento seu tema vai aparecer. Às vezes demora um pouquinho, que a gente programa antes, mas vai aparecer. Então, vamos refletir um pouquinho, né? Vamos começar pensando em mediunidade. Para muitos daqueles que não têm conhecimento do que seja espiritismo, doutrina espírita, mediunidade é sinônimo de espiritismo. Eu, pelo menos, já ouvi pelo menos 2 pessoas ou mais dizerem que não vêm na casa espírita porque tem um receio, porque tem um medo de espíritos, porque pensa que vai chegar aqui, vai encontrar manifestação direta de espíritos. Ou então, você mexe com essas coisas, né? Então, sempre vê o fenômeno mediúnico como algo negativo, algo que desperta medo, e como sinônimo de espiritismo, né? Quando pensa qualquer coisa, falou de espiritismo, pensa em fenômeno, não é? Então, depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente vai entender como que é outra coisa, né? Como que a doutrina espírita vai muito além. Claro que o fenômeno está presente, mas a doutrina espírita vai muito além disso. Mas, quando a gente pensa, né, em mediunidade, é algo que está presente na vida da humanidade desde sempre, desde que somos seres humanos, espíritos, nos comunicamos, a mediunidade está presente. Embora não sabíamos do que se tratava, mas sentíamos e nos comunicávamos de alguma forma com os espíritos. E por não sabermos, julgávamos como algo sobrenatural. A mediunidade, inclusive aqueles que não conhecem, né? Entendem a mediunidade como algo sobrenatural.
Mas o que é o sobrenatural? Kardec, no 2º capítulo do Livro dos Médiuns, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o sobrenatural. O que a mediunidade tem de sobrenatural? Só porque muitas vezes não se conhece, né, diz Kardec, como ela funciona, a gente diz que é sobrenatural, diz que é algo fora das leis da natureza. Tudo que é sobrenatural é o que está fora das leis naturais. Mas Kardec explica, né, a partir do surgimento do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a mediunidade deixa de ser para nós algo sobrenatural, porque nos é explicado, e muito bem explicado, que a mediunidade é uma lei divina, é uma faculdade humana, assim como as demais, a visão, a audição e tantas outras capacidades que nós conquistamos ao longo do nosso processo evolutivo. E assim como a física tem as suas leis, né, que foram sendo explicadas à medida que a humanidade foi evoluindo, entendendo, a mediunidade também. E a partir, né, do momento que ela deixa de ser sobrenatural, como diz Kardec, lá no início, quando Kardec começou a conhecer, a ter contato com as manifestações dos espíritos, com as mesas que se movimentavam, as mesas girantes, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Mas poderia ser, né? Ele diz aqui no Livro dos Médiuns, aquelas mesas que se levantavam do chão, ou seja, desafiando de alguma forma a lei da gravidade, tinha algo ali que desconhecido. Mas até aí podia-se entender, assim como o avião, que é algo que também desafia a lei da gravidade, que é algo que mais pesado que o ar consegue levantar. Mas, a partir do momento que aquelas mesas começam a responder perguntas, aí Kardec entende que tem algo mais por trás. E ele diz, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, é onde ele vai entender que aquilo eram as manifestações dos espíritos. E é onde toda a doutrina espírita vem à tona. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, né? Para sentir o mundo, nós temos o tato, a visão, a audição. É assim que a gente percebe o mundo material à nossa volta. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar o mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Então, ela é um sentido como todos os outros, mas que nos permite perceber o mundo dos espíritos, né? O mundo extracorpóreo. E aqui vale lembrar que esse tema ele é muito amplo. Tem muito que se falar de mediunidade. Não é conteúdo nem para um seminário, é conteúdo para estudos continuados que se faz anos e anos ao longo da nossa vida. Então, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas de trazer uma noção voltada para a nossa vida prática, para aquilo que faz parte ali do nosso cotidiano. E aí a gente pensa, afinal, quem é médium, né? Já que estamos falando de mediunidade.
E aqui, no livro dos médiuns, é claro, Kardec vai trazer para nós. No capítulo 14, item 159, é uma questão bastante conhecida nossa. Ele vai dizer que toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, todo mundo que sente de alguma forma a influência dos espíritos é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Então, todos temos de alguma forma a mediunidade. Por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium. Você sabia que você é médium em algum grau? E aí ele diz, todavia, usualmente essa qualificação não se aplica senão aqueles nas quais a faculdade está nitidamente caracterizada. Então, a gente costuma usar o termo médium para aquelas pessoas que têm aquela mediunidade mais ostensiva, que percebe, que vê os espíritos, ou que psicografa, que sente de uma forma mais ostensiva a presença dos espíritos, ou que tem a faculdade de psicofonia, que fala pelos espíritos, enfim, aquele que produz um fenômeno de uma forma mais visível, mais ostensiva. Mas a mediunidade está presente em todos nós. E muitas vezes, por pensarmos que ela está presente apenas naquele que participa da reunião mediúnica, que está ali recebendo a comunicação, a gente acaba não se dando conta de como anda a nossa mediunidade, do que nós estamos fazendo com ela, já que todos temos esta faculdade. Jacobson Trovão, que é o autor deste livro aqui, Psicofonia, na obra de André Luiz, ele é um estudioso da área da mediunidade, inclusive ele é coordenador do setor de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e ele tem estudos muito interessantes, inclusive quem quiser se aprofundar mais no tema, vale a pena buscar lá no YouTube os estudos dele, Jacobson Trovão. Ele tem, inclusive, um estudo muito interessante sobre o livro dos médiuns, que ele traz numa linguagem bem acessível, bem voltada para o cotidiano mesmo. Vale a pena conferir. E o Jacobson Trovão, ele fala muito sobre a mediunidade intuitiva, que é a mediunidade do futuro. Porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos apurando mais a nossa intuição. Porque nós vamos avançando moralmente, ainda que de uma forma lenta, mas estamos avançando. E vamos nos tornando capazes de alcançar sintonias cada vez mais elevadas. E a intuição é algo que, às vezes, nos parece sutil, aquela vozinha que fala ali na nossa mente, mas é algo que está tão presente na nossa vida, está tão presente no nosso dia a dia, e quando a gente não para muito para pensar, a gente acaba não se dando conta, Ele fala sobre a questão do uso da mediunidade. Ele traz nesse livro aqui ele fala que o médium que pretenda servir na causa do bem deve elevar-se e fazer evolver aqueles que dele se aproximam pelo exemplo e pelo conhecimento superiores. O que ele quer dizer com isso? A mediunidade tem uma função, tem uma finalidade. A mediunidade, ela não é algo
que Deus nos deu apenas para que se produza fenômenos, apenas para que se encante os olhos. Se a gente for pensar na própria doutrina espírita, lá no início, quando ela surgiu, lá em 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, a mediunidade era algo bem visível, era físico. As pessoas iam naquelas reuniões, viam as mesas se movimentando. Por que será que hoje a mediunidade não aparece tanto assim? Por que será que a gente não vê as mesas se movimentando por aí, igual a gente via lá no tempo de Kardec? Porque lá, naquele momento, precisava se chamar a atenção das pessoas para que algo novo estava surgindo, para que se entendesse a causa daquilo, para que se conhecesse. A partir do momento que a doutrina espírita foi organizada e que ela alcançou a sua finalidade, agora o nosso papel é vivenciar os ensinamentos. Não é mais, em primeiro lugar, o fenômeno. É claro que ele é importante, né? É através, como falamos, né, da intuição. Nós recebemos tanta inspiração para as atividades, o próprio trabalho mediúnico que consola, que traz que cuida, né, que traz a caridade para aqueles espíritos que já desencarnaram e estão numa situação de dor, de dificuldade, que essa é a finalidade, uma das finalidades do trabalho mediúnico. Então, é claro que tem, sim, o seu papel importante, mas junto à humanidade, a doutrina espírita veio para nos fazer evoluir. E essa evolução, ela se dá, antes de tudo, moral, através do aprendizado, através da vivência dos ensinamentos de Jesus. Mas e aí? Como que eu sei se eu sou médium ostensivo, se eu devo trabalhar na mediunidade? Alguém já esteve em alguma casa espírita com alguma questão, né? Não precisa responder, claro, mas se não quiser, mas só para refletir. Alguém já teve alguma... Já sentiu alguma manifestação mediúnica, esteve em alguma casa espírita ou em qualquer lugar buscando uma orientação e ouviu algo assim: você precisa desenvolver a sua mediunidade para que você possa cuidar do que você está sentindo. Será que desenvolver a mediunidade nos ajuda a equilibrar alguma coisa quando a gente está sentindo, de repente está sentindo algum tipo de perturbação, algum tipo de manifestação mediúnica na sua casa, ou você está vendo espíritos, enfim, ou alguma pessoa que convive com você. Você já ouviu esse termo? Deve-se desenvolver a mediunidade? Será que seria uma solução para cuidar dessa questão? E o que Kardec vai dizer para nós? Você precisa, primeiro, se equilibrar. A mediunidade, o trabalho na mediunidade não traz equilíbrio para ninguém que esteja passando por algum tipo de desequilíbrio. Pelo contrário, primeiro você estuda, primeiro você se equilibra, primeiro você conhece, depois você vai para o trabalho mediúnico. Alguém, simplesmente por ter boa vontade, deveria trabalhar na mediunidade? Aí você pensa: eu tenho um sonho de ser um cirurgião, tenho vontade de ser um cirurgião médico. Aí eu quero muito e eu preciso canalizar essa vontade minha. Aí eu vou operar uma pessoa? Não é absurdo? Antes de passar por uma faculdade de medicina, antes de estudar, de passar por uma residência, por um estágio, por todo um processo de anos e anos. Você teria coragem de ser operado por uma pessoa que tem muita vontade de operar e muito boa vontade? Muita vontade de te ajudar. Você está com um problema de saúde, ela quer te ajudar muito.
E aí você vai lá, não, é boa vontade, basta. Eu acho que ninguém teria coragem, né? Por quê? Porque é preciso um preparo. Tudo nessa vida é preciso um preparo. Assim como o trabalho mediúnico. Boa vontade não resolve. É preciso preparo para que se entre em contato com o mundo espiritual. Porque senão, o que acontece? O fenômeno vira algo para uma diversão, para satisfazer uma curiosidade. Algo que é sagrado, algo que é tão grandioso, passa a virar um instrumento de diversão, de futilidade. E seria justo fazermos isso com algo que Deus nos deu? Por isso a importância de pensarmos na seriedade da mediunidade, né? Como diz o Jacobson neste livro aqui, que a mediunidade, ela é instrumento de aperfeiçoamento espiritual, disponibilizado pelo Criador aos seus filhos. Ela é instrumento de aperfeiçoamento. Por isso a importância. Assim como você não deve fazer uma reunião mediúnica aberta ao público. Por quê? Quando alguém vai no psicólogo, você vai lá se consultar com o psicólogo. Você gostaria que tivesse um tanto de gente assistindo você contando a sua vida para o psicólogo? Jamais íamos querer uma coisa dessas. Ou ainda, se você estivesse mesmo fazendo uma cirurgia, você ia querer um monte de gente acompanhando aquele momento seu? Assim é uma reunião mediúnica. É um momento em que existe uma equipe de espíritos encarnados, que foram devidamente preparados, que têm uma afinidade. Porque imagina se você vai para uma reunião mediúnica, você está de mal com o outro médium, você brigou. Ou então o dialogador, né, que é aquela pessoa que vai conversar com o espírito, que vai se manifestar ali através do médium. Você brigou com aquele dialogador, e aí você vai dar ali a comunicação do espírito, e o dialogador vai conversar com aquele espírito. Imagina que energia que você vai estar emitindo ali. Imagina como que fica essa reunião, porque é um processo muito delicado. Assim como numa cirurgia, os médicos têm que fazer toda uma asepsia, né? Todo um cuidado ali com a limpeza, com as bactérias, para não transmitir nada para aquele doente. Assim é o nosso psiquismo numa reunião mediúnica. A gente acaba transmitindo energias que podem prejudicar aquele espírito que está numa situação de fragilidade. Quando a gente está emitindo essas energias negativas, quando tem um conflito, uma discórdia ali, né? Por isso que Jesus falou para nós, antes de trazer a sua oferenda ao altar, né? Deixa a sua oferenda, vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois você volta. Não é assim que Jesus falou para nós? Então, olha a profundidade desse ensinamento de Jesus. Mas aí a gente pensa, né? Eu tenho pouco tempo de conhecimento de doutrina espírita, eu vou precisar estudar mais, mas será que algum dia eu vou poder trabalhar na mediunidade? E aí a gente pensa, a partir do momento que você dá o primeiro passo, aí a espiritualidade vai te direcionar. E se você realmente quiser, estiver disposto a tomar a sua cruz e seguir Jesus, é claro que a vida vai te direcionar. Você vai participar dos estudos, você vai buscar o conhecimento, você vai se afinizando com aquele grupo, vai crescendo, e essa oportunidade vai chegar. Mas enquanto isso, se eu tenho uma mediunidade, já que todos somos médiuns, o que fazer com ela? Será
que eu uso a mediunidade só dentro da sala mediúnica durante a reunião? Será que é só a hora que, ali naquele dia específico, naquele horário que eu uso a minha mediunidade? Será? Será que nós não somos médiuns o tempo todo, já que é uma faculdade nossa? Será que a mediunidade foi nos dada só para participar da reunião mediúnica, se a gente tiver sido preparado para isso? Os nossos olhos foram dados para nós, para a gente ver só situações específicas? Claro que não, né? A gente vê o que a gente quiser, até o que a gente não quiser. Ouvir, então, nem se fala, né? Os olhos ainda dá para fechar, mas o ouvido tem hora que a gente escuta até o que não quer, né? Então, os nossos sentidos, eles nos foram dados para usar o tempo inteiro, não foi? Por que a mediunidade eu vou usar só na reunião mediúnica? Mas então, isso quer dizer o quê? Que ela não serve exclusivamente para o trabalho mediúnico. A partir do momento que eu me coloco a serviço de Jesus, qualquer coisa que eu fizer pode ser um trabalho mediúnico, não pode? Qualquer coisa que eu fizer, eu não estou servindo Jesus? Eu não estou sendo amparado pelos bons espíritos? Isso não é mediunidade? Tudo que eu faço, seja aqui na casa espírita, seja no meu trabalho, seja na minha casa, eu não estou sendo inspirado de alguma forma pelos espíritos? Se é pelos bons espíritos ou não, aí o tipo de pensamento que eu emito que vai dizer, não é? E aí, basta a gente lembrar daquela questão conhecidíssima do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 459, que fala, né? Que a gente já sabe de cor. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós estamos exercitando a mediunidade o tempo inteiro. Eu não preciso ser um trabalhador da reunião mediúnica para eu exercer a minha mediunidade. Preciso? De forma nenhuma, né? Eu exerço a mediunidade o tempo inteiro. E se ela é instrumento de aperfeiçoamento espiritual, qual o cuidado que eu preciso ter? O que eu faço com a minha mediunidade? Eu vou buscar a boa sintonia. O Espírito de Verdade já nos disse aqui no Evangelho, né? Amai-vos e instruí-vos, não é isso? Então, é essa a busca que nós devemos fazer. É essa a preparação que nós devemos fazer. É claro que aquele médium mais ostensivo, que ele venha trabalhar numa reunião mediúnica, em algum momento, ele vai ter uma sensibilidade maior. Então, isso vai exigir um esforço psíquico maior, uma atenção maior. Porque se você percebe mais a presença dos espíritos, você vai perceber presença boa e presença ruim, né? Negativa, não é? Então, se você sintoniza com aquilo que é bom, ótimo. Mas se a tua sintonia não anda muito boa, você vai perceber de uma forma ainda mais intensa aquele espírito que está querendo te prejudicar de alguma forma, né? Aquela vibração que não é tão boa. Então, por isso a importância da mediunidade com Jesus. A importância de usarmos a nossa mediunidade com Jesus. E aí a gente pensa, né? Se eu sou um trabalhador da casa espírita, um copo de água que eu coloco ali, aquela aguinha que a gente toma na saída, eu não estou exercendo a minha mediunidade? Uma água fluidificada que eu estou oferecendo para os meus amigos espíritas, eu não estou exercendo? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Se eu faço isso com amor, eu não estou oferecendo? Eu não estou sendo médium de Jesus, transmitindo boas vibrações? Se eu varro o chão do centro espírita com amor, eu não estou transmitindo bons fluidos? Se eu vou para o passe, imagina se eu tenho uma vida desregrada e vou trabalhar na atividade do passe.
que eu vou transmitir? Você tomaria passe com uma pessoa que tem uma vida desregrada? Que fluidos que vai ser emitido para você? Ou ainda, se eu vou fazer uma palestra, um estudo, eu não tenho que ter uma sintonia boa para eu captar os ensinamentos, para eu poder transmitir? Na evangelização, imagina quanta inspiração, quanta intuição não nos é recebido para poder transmitir para as crianças. Na evangelização, nas aulinhas, a criatividade, né, Valquíria, que as meninas têm com as crianças, que é um trabalho lindo, que às vezes as crianças até choram para não ir embora, né, no final, de tanto que eles gostam. Isso é resultado do quê? Não é resultado de um esforço psíquico para captar bons fluidos, de um esforço de aperfeiçoamento? Porque quem se esforça para se aperfeiçoar, é claro que sintoniza com as boas vibrações, é claro que torna-se um instrumento melhor na mediunidade, seja qual for a área em que se vai atuar, né? Porque é só a gente pensar numa água, né? Se você pega um rio que está calmo, você reflete. Qualquer imagem se reflete muito bem. Mas pega aquele rio turbulento, ele vai refletir o quê? Aquela água agitada. Então, não é que os espíritos não vão querer te inspirar, mas é porque eles não vão conseguir, porque você não vai ter sintonia. Então, por isso a importância da busca por sermos instrumentos cada vez melhores, por nos aperfeiçoarmos, seja moralmente, seja no conhecimento. E aí, a gente tem uma historinha aqui, que o irmão X trouxe, né, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Pontos e Contos. É o capítulo 26 e o título é A Serva Nervosa. De vez em quando a gente é um servo meio nervoso, né? Em algumas situações a gente se encontra assim. E aí a gente... O servo não. Só a serva. Então, era uma senhora, o nome dela era Mercedes. E ela fora chamada a tarefa espiritual. Ela era uma médium que era capaz de produzir muitos efeitos. E aí, gente, vale pensar, vale lembrar uma coisa também. O médium ostensivo, ele, seja qual for a tarefa mediúnica, você é preparado no plano espiritual. E os espíritos dizem isso. André Luiz traz isso muito claro nas suas obras. Principalmente o livro Os Mensageiros, que é outro livro que fala muito de mediunidade, uma linguagem muito acessível. É um livro muito gostoso de ler, sabe? Os mensageiros nesse livro são os médiuns. E ele fala o livro todo da preparação. Ele vai contando a história de alguns espíritos, né? Alguns casos. E ele vai trazendo todo o ensinamento de como funciona essa preparação do médium para reencarnar, durante a encarnação, depois quando ele retorna para o plano espiritual, aquele médium que conseguiu cumprir sua tarefa, aquele médium que fracassou. Aqui na biblioteca do Centro Espírita nós temos esse livro, se alguém quiser depois pode pegar. E, inclusive, lá nos Mensageiros, fala de um espírito que se preparou por 30 anos, gente, antes de reencarnar, para trabalhar na mediunidade. Olha o cuidado que a espiritualidade tem conosco. 30 anos sendo preparado pelos amigos espirituais, ali cuidando dele, aplicando energias, direcionando, planejando aquela encarnação para que ele venha trabalhar como médium. E aí o bendito chega aqui, o que acontece? Ele acha tudo quanto é diversão, menos aquilo que é para ele realizar. Ele se desvia de tudo quanto é jeito. E aí como que um espírito desse chega lá do outro lado?
conhecer a doutrina espírita é mais do que um privilégio. Aliás, a gente entende como privilégio, né? Mas o Emmanuel fala que o médium é uma alma que fracassou. Ele usa um termo, obrigada, Paty, desastradamente. O médium é um espírito que fracassou desastradamente. Então, em vez de você vir numa prova assim, muito difícil, mais difícil ainda, seja uma limitação física muito grave, ou qualquer tipo, né, uma enfermidade, ou qualquer outra situação difícil, prova difícil, você vem como médium. Para quê? Primeiro, porque você vai receber muitas influências e você vai ter que cuidar do seu psiquismo, para muitas vezes você não, entre aspas, enlouquecer, né? Dependendo das energias, de forma figurada que eu estou falando isso, tá, gente? Porque se você é alguém que não cuida do teu sentimento, dos teus pensamentos, e você é um médium ostensivo, você tem muito mais chance de captar muitas vibrações negativas, pensamentos negativos, e fica difícil para você se equilibrar, né? Então, o médium tem que ter esse cuidado, ele anda numa corda bamba ali, porque se ele não tiver esse cuidado, ele acaba caindo nessa vibração negativa e tem dificuldade de se equilibrar de novo. E, além disso, ele tem a oportunidade de ajudar, né? Porque com a mediunidade, ele vai ajudar outros espíritos. Então, é um instrumento de trabalho. Lembra que Jesus fala que o amor cobre a multidão de pecados? A mediunidade é um trabalho no amor, seja numa reunião mediúnica, ou seja, qualquer coisa que você vai realizar, que você eleva para Jesus. Então, a partir do momento que você está trabalhando com amor, você está se elevando, né? Então, é uma oportunidade de reajustar-se, né? Então, voltando aqui na nossa história, a Dona Mercedes era uma médium de muitas capacidades fenomênicas, né? E os companheiros da doutrina convidavam a Dona Mercedes para trabalhar, né? Seja na mediunidade ou seja qualquer outro trabalho na casa espírita. E eles se esforçavam para poder despertar essa consciência na Dona Mercedes. Mas pergunta se ela queria. Pergunta se a Dona Mercedes queria trabalhar. Eles falavam, incentivavam, né, os benfeitores. E ela era uma pessoa boa. Ela fala aqui, ó, as nobres qualidades que lhe exornavam o caráter. Então, ela não era uma pessoa desleixada, ela não era uma pessoa má, mas ela era alguém que estava acomodada. Ela era alguém assim, ela queria servir a Jesus até onde não saía do seu conforto. Até onde ela não tivesse que ir muitos dias no centro espírita, muitos dias na semana, ter que deslocar num dia de chuva, ter que deslocar da casa dela, ter aquele trabalho de sair da rotina dela para poder ajudar no centro espírita. Então, ela tinha boa vontade, mas até um certo ponto. A partir do momento que saía do conforto, aí ela já pensava. E aí ela falava assim, eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Ela é a serva nervosa, né? Então, ela falava que ela não tinha muita paciência. Ela não ia dar certo. Ela não tinha muito equilíbrio para lidar com uma situação, com outra. Ela era pessoa nervosa. Então, não ia dar certo naquela atividade. E aí, as entidades espirituais, os amigos, sempre incentivando a Dona Mercedes a trabalhar. E aí, ela falava, né? Falavam para ela, mas a senhora não está percebendo, olha quantas advertências que a senhora está recebendo, vamos trabalhar, vamos se elevar, Dona Mercedes. O trabalho nos eleva. E aí, a Dona Mercedes, os espíritos conversam comigo naturalmente. Eu ouço-lhes a palavra sábia e amiga. Registro-lhes os convites, os próprios espíritos vinham convidá-la para trabalhar. Olha que privilégio. E aí ela falando, né?
Eu registro-lhes os convites generosos, mas eles me explicam os impositivos do trabalho. Eles salientam a tarefa depositada em minhas mãos, mas eu me vejo incapacitada. Eu tenho um sistema nervoso deficiente. Eu não sou capaz de trabalhar. Olha isso. Sou muito ocupada, minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para dar conta. Quando acalmar, eu vou. Não é assim que a gente pensa, às vezes? Né? E aí, ela continuava, né? Porque quando eu vejo almas sofredoras, eu me apavoro. E aí, a dona Mercedes foi deixando, né? Causa-me incoercível mal-estar. E aí, por outro lado, olha o que ela fala. Por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, e aqui vale qualquer trabalho, seja qualquer trabalho para Jesus, né? De que modo eu poderia satisfazer as filas intermináveis de mendigos aflitos e desesperados da sorte que me cercariam mesmo neste mundo? Realmente não posso, não me sinto preparada. Tipo, ia ocupar muito a minha vida. Como é que eu vou dar conta disso? Eu não tenho condições. Tenho muitas coisas para atender, né? E perante afirmativas tão peremptórias, né? Os amigos se recolhiam. Até a mãezinha dela, desencarnada, veio convidar a dona Mercedes para o trabalho. Mas a dona Mercedes estava firme na negativa dela. Ela, até que, né, o marido dela era o senhor Joaquim. O marido falando para ela, ele falando assim, ó, Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Ele fala para ela, nós não temos filhos, vamos aproveitar esse tempo livre que nós temos. Imagina, nem filha a mulher tinha e não tinha tempo para trabalhar para Jesus. Olha isso. A gente, com essa filharada, a gente sabe os desafios que são, né? Agora, cada um tem as suas dificuldades, né? Mas aí, a dona Mercedes nunca que queria trabalhar para Jesus. E aí o marido falava para ela, né? Vamos aproveitar. Nós estamos quase sós, né? Não temos filhos. Dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. A mulher ainda tinha recursos materiais. Por que não nos dedicamos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar? Quanto consolo a distribuir? Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. Aí, lá ia a dona Mercedes. Ora, Joaquim. E meus nervos, esses nervos são difíceis. E assim, denunciando a recôndita má vontade, acrescentava: receio igualmente as mistificações e contrariedades. Abertas as propostas de nossa casa, as incursões públicas, não teríamos sossego. Ela não quer perder o sossego dela. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. E aí, o marido falava, não tanto. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio, porque é isso que o trabalho faz com a gente, nos educa, porque nós precisamos aprender, né? A gente adquire o conhecimento que nos eleva. A gente convive com as pessoas, que nos tira, né? Nos desconforta, né? Porque conviver mexe com o nosso orgulho, mexe com as nossas vaidades, com os nossos personalismos, com os nossos interesses pessoais, né? Mas como evoluir se não for dessa forma? Como avançar? Fechadinhos no nosso casulo, né? Então, a dona Mercedes continuava firme lá com os nervos doentes dela. E aí uma
ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com o Cristo. Porque, no final das contas, os ajudados somos nós, né? É claro que quando você trabalha com Jesus, você é instrumento para ajudar alguém. Mas a luz, luz você não entrega, né? A luz do bem você não entrega. Você acende em você para que ela irradie e ilumine outras pessoas. Você não entrega, você não pega aqui, entrega e permanece no escuro. Primeiro você acende. E aí ela vai irradiar. Por isso a importância do trabalho para nós evoluirmos, a importância de ralarmos, né, o buril ali do orgulho, né, o buril que vai ralar ali o nosso orgulho, o nosso personalismo, que vai nos tirar do conforto, né, da zona de conforto, mas que nos vai ser tão gratificante, que nos vai elevar, né, que nos vai dar a felicidade do dever cumprido. Que é o que Joana de Ângeles fala, que a felicidade, na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos demais, o que é felicidade para nós? É a alegria do dever cumprido. É essa sensação, né? E aí a dona Mercedes não quis saber, não. A saúde não permite, e o negócio estava difícil. E aí o esposo, né? Tentou de tudo quanto é jeito, a espiritualidade, e o negócio não estava dando certo. Até que a espiritualidade vai até uma altura, mas ela não invade o nosso livre-arbítrio, né? Então, o que foi acontecendo? As faculdades da dona Mercedes foram se diminuindo ao longo do tempo. Foram se diminuindo, né? Como ele fala aqui no texto. Como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, olha a força disso, gente. Sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral. Os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente com a passagem dos anos. Então, a mediunidade da dona Mercedes foi diminuindo, até que estava quase imperceptível. E o tempo passou, né? Assim como tudo passa. E a dona Mercedes firme lá com os nervos dela. E aí, o tempo passou, o maridinho dela veio a desencarnar. Desencarnou bem, porque ela ficou naquele nervo dela lá e ele foi trabalhando bem, foi evoluindo. E a velhice chegou, né? As limitações físicas, até que a dona Mercedes viu-se sozinha, viúva, triste, idosa, né? E pensando, onde será que estaria o companheiro carinhoso que tanto tentou me ajudar? E aí ela se sentia amargurada, sem ninguém, no lar silencioso, do jeitinho que ela queria, né? O lar silencioso, calmo, sem ninguém para perturbar o conforto dela. Sem ninguém para tirá-la, para atiçar os nervos dela. Só que ela não conseguia pacificar o seu íntimo, porque a tranquilidade não vem de fora, é de dentro, né? A gente pode estar no turbilhão, que se aqui dentro tiver tranquilidade, a gente consegue não ser afetado. E você pode estar num palácio com todos os recursos, mas se aqui dentro não tiver paz, é o que a gente mais vê, né? Quantas pessoas em situação de tanta dor íntima e aparentemente, externamente, numa vida tão boa. Porque é aqui, né? É a gente com a gente mesmo. É nós com a parte que nos cabe na obra da criação. Porque essa parte é pequena, mas ninguém pode fazer por nós. É a parte que nos toca, né? Então, o tempo passou. E aí, a dona Mercedes finalmente acordou. Só que acordou meio tarde, né? E aí, o que aconteceu? Correu lá para a casa espírita, foi pedir socorro. E aí, as médiuns, né? Receberam lá uma comunicação, sim. Uma comunicação da mãezinha dela ainda. E olha o que a mãezinha dela falou para ela. A dona Mercedes, em pranto, né, expôs o martírio do coração
atormentado, querendo se apossar de novo das suas faculdades, querendo rever o esposo, contribuir na missão de luz. E aí a mãezinha dela falou assim: ah, Mercedes, por mais de 20 anos eu convidei o teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada, sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia do que na saúde. Quantas vezes a gente acredita mais na moléstia do que na saúde? O tempo não podia esperar por ti. E agora é necessário que esperes pelo tempo. Deus meu, exclamou a viúva amargurada, será mesmo impossível? E ante as suas lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha angustiadamente: sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto. A sua tarefa mediúnica, incontestavelmente, agora é assunto para outra reencarnação. Então, ela tanto deixou para depois que realmente ficou para depois, né? E às vezes, a nossa tarefa mediúnica é tão pouco. Às vezes é dentro do lar, às vezes é no nosso trabalho, às vezes é um copo de água no centro espírita, ou é um estudo a mais que a gente participa, ou é algo mais que a gente consegue realizar. E às vezes a gente deixa para depois. Lá no livro Os Mensageiros, tem uma situação, logo que o André Luiz chega no centro dos mensageiros, porque tem um centro de mensageiros, um lugar só para preparar os médios para reencarnarem. E quando André Luiz chega lá, e ele vê aquele tamanho, daquela suntuosidade daquele lugar tão complexo, que realiza uma atividade tão elevada, ele fala: nossa, mas precisa de tudo isso para mero correio, né? Porque o que o médium faz? Ele traz notícia do plano espiritual, né? Quer dizer, só um correio para trazer notícia do plano espiritual? Aí o benfeitor fala para ele assim: se enganas se você pensa que mediunidade é só para transmitir mensagem. Os médiuns devem ser cartas vivas do Evangelho do Cristo. Essa é a nossa tarefa. Independente se você tem uma mediunidade muito ostensiva, pouco ostensiva, independente. A partir do momento que você conhece o Evangelho de Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. Você torna-se carta viva do Evangelho do Cristo. E aí cabe a nós, como Emmanuel diz nessa mensagem que eu vou encerrar com ela, que é do livro Construção do Amor, é o capítulo 20, Comunguemos com o Cristo. Eu não vou ler a mensagem toda, mas ele fala sobre o médium, e aí ele diz assim: todavia, necessitando demonstrações de sobrevivência da alma além da morte, para reerguer a confiança entre os homens, é imperioso lembrar que não podemos prescindir do Cristo em nós para restaurar na terra a bênção da vida. E se apenas as organizações psíquicas mais aptas podem servir no intercâmbio espiritual para a reconquista da fé renovadora, todos podemos ser instrumentos do Evangelho na exaltação do entendimento e da bondade entre as criaturas. Quem de nós não pode ser médium do Evangelho para levar bondade para as criaturas? Quem de nós não pode? Como diz Emmanuel aqui. Recorda que Jesus espera por teu coração para socorrer aos corações atormentados. E lembra-te de que o Mestre precisa de teus olhos para que as chagas humanas sejam registradas com
tolerância e de tua língua para falar com misericórdia em favor dos que te cercam. Oferece tuas mãos ao Senhor, e elas tecerão hinos de alegria e trabalho, gerando prodígios de ventura e harmonia onde estiveres. Os espíritos desencarnados realmente reclamam cooperadores que lhes traduzam a palavra e lhes anotem a experiência. Entretanto, não ouvidemos que o Mestre Divino aguarda o nosso concurso de intérpretes leais de suas lições sublimes. Como ser intérpretes leais das lições sublimes do Cristo, se não vivenciando ou buscando vivenciar sua mensagem? A fim de que, em nos humanizando ao influxo de seu infinito amor, possamos comungar com ele na construção da vida sublimada e da terra melhor. Fica para nós a reflexão. Vamos nos preparar para o passe. Ó Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse instante em que temos a oportunidade de beber na fonte da vida, em que temos a oportunidade de clarear os nossos caminhos e o nosso coração com as luzes das pegadas que deixaste quando estiveste entre nós. Ainda que pequenos, Mestre, que possamos esparzir desta luz onde estivermos, alimentados pelo teu amor, sintonizados com a tua doutrina, buscando na sinceridade do nosso coração levar a luz que nos acende a alma, através das nossas atitudes, através dos nossos olhos, do nosso sorriso, das nossas mãos, dos nossos pensamentos e até do nosso silêncio. Fica conosco, Mestre amigo, nos amparando nas atividades do passe e na nossa jornada, para que possamos cada vez mais aprendermos a ser cartas vivas do teu Evangelho. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.